tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, tua presença. Que o mel é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel é o teu rio de vida que me sustenta. Te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Que me sustenta. Aleluia, glórias ao Senhor. Queridos e amados irmãos, mais um domingo na presença do Senhor. É presente de Deus para mim e para a sua vida, podermos estar aqui para adorá-lo. Querido, eu quero dizer que você é bem-vindo neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sinta-se à vontade, aonde você estiver acompanhando esse culto através do YouTube. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo para louvar conosco, para orar conosco, para fazer o seu pedido de oração, tá certo? Então vamos iniciar o culto desta noite, domingo 21 de junho de 2020, e ao final do culto temos novidade maravilhosa para cada um de nós. Então aguarde aí uma boa notícia. Queridos, eu queria pedir que você baixe a sua cabeça neste momento e ore conosco para nós iniciarmos o culto desta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus maravilhoso, soberano, obrigado, Senhor, por mais uma noite de domingo que nós estamos aqui na Tua presença para Te cultuar, Senhor, para Te dar louvores, Senhor. O sentido da nossa vida é Te dar glória, Senhor, é glorificar o Teu nome. Obrigado, Senhor, por Tua presença aqui. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui na Tua igreja, se faz presente em cada lar, Senhor. Onde este vídeo alcança, Senhor, onde este culto alcança, ó Deus, o Senhor está lá com os Teus servos, Senhor, recebendo de nós a adoração. Obrigado, Senhor, por tudo. Continua conosco, ó Pai, dirigindo este culto, falando, ó Senhor, ao nosso coração, através dos hinos cantados aqui, Senhor, através da Tua palavra lida e pregada, Senhor. Obrigado por tudo, continua conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia, querido, lá no livro de João, capítulo 4, e os versículos é do 17 ao 21. João 4,
do 17 ao 21. João 4, do 17 ao 21, a palavra de Deus, ela diz assim: ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tivesses, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorareis o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chega, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Glorificado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor nesse momento. O grupo de louvor está com a oportunidade, você pode adorar a Deus aí, de onde você estiver. Amém? Queridos irmãos, queremos convidar vocês, aonde vocês estiverem, na sua casa, juntamente com sua família, para juntos louvarmos ao Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Toda glória, toda majestade, toda força, toda honra, todo poder sejam dados ao Senhor Jesus. Louvemos a Ele, aleluia, hosana. Majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, mensagens de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, mensagens de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graça, mensagens de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Que não passe a oportunidade de louvarmos ao Senhor, de compartilharmos a sua palavra,
nós devemos aproveitar o livre-arbítrio que nos foi dado, o acesso à palavra de Deus que nos foi dado para pregarmos o quão Jesus, Ele é maravilhoso para cada um de nós. Devemos compartilhar Jesus com nossos amigos, com nossos familiares, com nossos irmãos, porque Jesus, Ele é perfeito. Geração de adoradores, louvemos ao Senhor. Passe de nós teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós o teu querer, que não passe de nós teu Espírito, tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, o teu querer. Que não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo pra te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, o teu querer. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa demais é louvar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, quero pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de 1 João. 1 João, no capítulo 4. E nós vamos fazer esta leitura bíblica. 1 João, capítulo 4. E eu quero ler juntamente com os irmãos os versículos 17, 18, 19, 20 e 21. A palavra de Deus diz assim:
nisto é, em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia, glória a Deus. E é neste amor que nós vamos agora estar fazendo aquele momento de oração, orando uns pelos outros. Precisamos orar pelos nossos irmãos, precisamos amar mais os nossos irmãos, precisamos estar preocupados com os nossos irmãos. Queridos, vamos fazer aquela oração que você faz com muita fé, uma oração em que muitas pessoas têm se derramado aos pés do Senhor, têm se ajoelhado e o Senhor tem atendido as nossas orações. Que bom nós podemos contar com um Deus tão bom, tão maravilhoso, que atende as nossas orações. Ele ouve as nossas orações e atende, porque Ele está bem pertinho de nós, Ele está do nosso lado. Então vamos orar junto mais uma vez, como você faz aqui na igreja. Se ajoelhe aí na presença do Senhor, onde você estiver, ou fique de pé, ou da forma que você achar melhor, para que nós possamos assim orar a Deus, entregar a Ele nossos pedidos, nossas orações. Eu queria apresentar ao Senhor, nesta noite, a mãe do nosso querido irmão Edmário, a nossa irmã que está ainda internada, tem preocupado muito Edmário, seus irmãos, e também a nossa irmã Elaine, não é? Então vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor a mãe do nosso irmão Edmário. Eu quero contar com a sua oração, tá certo? Então vamos fazer isso, vamos orar ao Senhor. Baixa a tua cabeça, se ajoelha na presença do Senhor e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, exercitando a nossa fé, colocando a nossa fé em ação, ó Deus, porque só em Ti nós confiamos. Nós não confiamos em homens, em pessoas, em bens materiais, em poder humano nenhum, Senhor, para atender o nosso pedido, Senhor. Só a Ti nós fazemos os nossos pedidos, entregamos as nossas ansiedades, ó Pai. E nesse momento, Senhor, eu sei que há servos Teus, ó Pai, ansiosos, amedrontados, ó Deus, talvez tristes, ó Deus, preocupados, Senhor, como é o caso do nosso querido irmão Edmário, suas irmãs, seus irmãos, ó Pai, preocupado com a sua mãe, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, aonde ela estiver naquele hospital, Senhor, age com poder na vida dela, Senhor, faz a Tua vontade na vida dela, Senhor. E, ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor a levante daquele leito, que o Senhor a traga para o seio da sua família, Senhor. Deus querido, há pessoas te entregando a Ti pedidos nesse momento, Senhor. Cada um aonde estiver, onde está, Senhor, está fazendo a Ti um pedido, Pai, mas o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor nos ouve aonde nós estivermos, Senhor, aqui na igreja, na nossa casa, ou aonde estivermos, o Senhor ouve a nossa oração, ó Pai, porque nós Te fazemos, Senhor, com fé, Pai, acreditando que o Senhor é poderoso para atender o nosso pedido, Senhor, para executar na nossa vida muito mais, Senhor, como diz a Tua palavra, de tudo aquilo que nós pedimos e pensamos. A Tua palavra também diz que antes de nós abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer. Então, ó Deus, atende nossa oração, nosso pedido. Senhor, alguém está pedindo aqui, ó Pai, para recuperar aquele emprego que foi perdido nessa pandemia. As coisas estão voltando a funcionar, Pai, e o Senhor vai abrir portas novas e melhor de emprego para Teus filhos, Senhor, que ficaram desempregados, Pai. Alguém está preocupado com um parente que está doente, que está internado, Senhor, talvez na UTI. Deus vai de encontro a esta pessoa, Senhor,
e, ó Deus, age, ó Pai, ali na vida dela, ó Deus, entra com providência de cura, Senhor, para a alegria dos teus servos e para a honra e glória do teu nome, Senhor. Deus querido, há tantos pedidos sendo feitos nesse momento, Senhor, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor ouve a todos, e em nome de Jesus, Senhor, atende o nosso pedido, a nossa oração que nós te fazemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós te oramos confiantemente. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor neste momento, pedindo para que o Senhor reine em nossas vidas, reine em nossa casa, reine na nossa família, porque o Senhor, Ele está no controle de toda a situação. Amém? Louvemos ao Senhor. Reine em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Queria pedir que você, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, minha irmã querida, abra a sua Bíblia, para que nós possamos assim ler a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 15, e nós vamos ler os 24 primeiros versículos, e vamos também refletir nesta palavra. Vamos esta noite entrar na palavra de Deus. Vamos prestar bem atenção no que o texto da palavra de Deus vem nos falar essa noite. Lucas capítulo 15, o versículo 1 ao 24. Abra a sua Bíblia, leia juntamente comigo e não feche a sua Bíblia. Deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar bem aí a leitura e a reflexão desta noite. A palavra de Deus diz assim, versículo 1: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos
e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e ele mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Deus querido, aplica essa palavra ao nosso coração, ó Pai. Abre os nossos olhos, ilumina a nossa mente para que possamos assim, Senhor, refletir nessa Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de um momento em que o Senhor Jesus se aproxima das pessoas, e nós sabemos que os inimigos de Jesus, eles estavam estarrecidos diante do amor de Deus que buscava os pecadores. E essas 3 histórias que nós vimos aqui explicam a alegria de Deus em encontrar e resgatar o perdido. Os
fariseus e escribas, diz aqui na palavra de Deus, ao verem Jesus reunidos com todos os publicanos e pecadores. Publicanos eram aqueles que cobravam os impostos, muitos malquistos pela sociedade da época. Também os pecadores, que talvez não comungavam do mesmo pensamento dos escribas e dos fariseus. Ainda hoje nós passamos e nós temos visto esse tipo de pessoa que olha para os outros porque não pensam igual a eles, ou não comungam juntamente com eles, ou fazem algo diferente deles. Eles são escanteados e são vistos maus, né? E a gente vê por aí hoje o que está na mídia é uma palavrinha horrível chamada racismo, né? As pessoas têm racismo, as pessoas têm diferença com outros, e nós vemos ainda hoje isso acontecer. Diferença com o que é mais pobre, diferença com o que tem a cor diferente, diferença de todos os tipos, e naquela época não era muito diferente do que é hoje. Jesus se reúne com um grupo de pessoas que estavam precisando, e a palavra aqui diz que eles vieram para ouvir o Senhor Jesus falar, ouvir a mensagem do céu, ouvir Jesus falar no reino de Deus. Eles estavam ali sedentos para conhecer a verdade, mas eles foram olhados com maus olhos pelos escribas e pelos fariseus da época. E eles olhavam para Jesus também com grande diferença e com espanto, porque Jesus dizia que o Senhor Deus veio buscar, o Senhor Deus queria aquelas pessoas junto dele. Mas como Deus poderia querer as pessoas que eram publicanos e pecadores, e aí escandalizava, e eles até achavam ruim. E Jesus, ele usa essas 3 parábolas aqui para explicar a eles o amor de Deus por aquelas pessoas. Jesus usa um vocabulário bem próprio da época, usa histórias que eles bem conheciam. Quando Jesus fala da primeira história sobre a ovelha perdida, ele faz uma pergunta a eles. Ele enfrenta os fariseus e escribas, deixando uma dúvida na mente deles, e Jesus diz assim a eles: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Um dos bens mais valiosos daquela época eram as ovelhas, porque da ovelha se extrai tudo para o mantimento: a lã, o leite, a própria carne, a gordura, e aí é muito valiosa. Os pastores daquela época não perdiam uma ovelha por nada, enfrentava ursos, leões, animais que vinham caçar suas ovelhas, eles enfrentavam, porque eram muito valiosos para elas. E Jesus vai diretamente naquilo que eles conheciam. Olha, você perdendo uma ovelha, você não vai atrás dela? E Jesus diz, lá no final, no versículo 7, ele: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que os 99 justos que não necessita de arrependimento. Em outro momento, Jesus também foi contestado, e ele disse: eu vim para aqueles que precisam de cura. Os sãos não precisam de cura, e aqui ele diz: os justos.
não precisam de arrependimento, e sim aqueles pecadores, aqueles publicanos, as pessoas que cercavam Jesus, que eram discriminadas naquela época por sua profissão, por ser pobre, por ser aleijado, por ser cego. E Jesus não discrimina ninguém. Jesus, ele acolhe a todos, como ele diz aqui, ele veio buscar aqueles que estavam perdidos. Ele veio buscar, ele veio trazer para a vida daquelas pessoas uma alegria diferente do que elas tinham. A segunda parábola que o Jesus fala aqui para esses homens é a parábola do dracma perdida. Também para eles naquela época, o dracma, o dinheiro da época, valia muito. Quando se perdia um, ficava-se talvez desesperado. E ele diz assim: qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, a luminária, né, da época, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? As pessoas não paravam até encontrá-la, não é verdade? E ele diz aqui: tendo achado, ela reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei o dracma que eu tinha perdido. E Jesus aqui completa esta parábola, dizendo assim: eu afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus dá esse segundo exemplo. Quanta alegria tinha uma mulher que perdia aquele seu dinheiro e corria atrás diligentemente, sem parar, até encontrar. A alegria que ela sentia no coração, Jesus usa como exemplo para mostrar o quanto Deus fica satisfeito com o pecador que se arrepende, porque na realidade o Senhor Jesus, ele não veio para aqueles que já eram de Deus. Ele veio à procura daqueles que estavam perdidos, da ovelha perdida, da dracma perdida, aqueles que se encontravam longe do Senhor. Ele veio por esses. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele não veio julgar o mundo, mas veio salvar. E esse mundo que a palavra diz aqui é o mundo, o sistema pecaminoso. Ele veio não para julgar, não para condenar, ele veio para salvar. Ele veio à procura daqueles que se achavam perdidos. E Jesus aqui está mostrando para esses fariseus, para esses escribas, o amor de Deus é tão grande como nós lemos lá em 1 João, capítulo 4, nós amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Nós não nascemos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Nós nascemos, como o salmista diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado, porque nós trazemos na nossa herança o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles pecaram lá no jardim do Éden, e nós recebemos por herança o pecado. Nós não nascemos já remidos, nós não nascemos já livres do pecado, não. Nós precisamos nos libertar do pecado, mas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que Ele veio fazer aqui. Ele veio morrer na cruz para tirar o nosso pecado. Ele veio por mim e por você. Naquela época que eu e você não éramos tão bonzinhos, entre parênteses, como somos hoje. Nós éramos diferentes. Nós não éramos o que somos hoje, mas o Senhor Jesus olhou para mim e para você e não teve dúvida de entregar a sua vida por nós. Esse é o amor que Jesus está exemplificando aqui nestas parábolas. A terceira parábola aqui fala de um jovem que pediu ao seu pai:
a sua herança, parte da sua herança, e eles conheciam muito bem isso, porque quando um filho pede ao pai a sua herança, porque a herança só se recebe depois que o pai morre, mas o filho queria logo a sua herança, então ele estava anulando a vida do seu pai, como se ele estivesse matando o seu pai, e isso é muito triste. E Jesus usa essa parábola, esse ensinamento, para mostrar àquelas pessoas o quão grande é o amor de Deus. E ele diz aqui que o filho pede ao pai os seus haveres, a sua herança, a sua parte de tudo quanto ele tinha direito quando o pai morresse. Mas ele queria naquela hora, ele queria se libertar, ele queria ir embora, ele queria se afastar do seu pai. E quantas pessoas não pediram tudo quanto tinha de direito e se afastaram do Pai Celestial e tomaram distância e foram para longe viver aquilo que achavam que é certo viver segundo a sua vontade, como a palavra diz, que esse jovem viveu dissolutamente. O pai fez as contas, repartiu os haveres, entregou ao filho, e a palavra diz que com alguns dias, esse jovem foi embora, foi para uma terra distante, e lá aonde ele estava, ele dissipou todos os seus bens, dissolutamente, assim ele vivia, assim vivem muitas pessoas ainda hoje, meu querido e amado irmão. Por isso que nós precisamos trazer a realidade, a palavra de Deus para a vida dessas pessoas. Elas necessitam do Senhor Jesus, eles necessitam desse amor, e Deus ama essas pessoas. Por isso que eu e você, meu querido e amado irmão, não podemos parar, não podemos cessar de pregar esta palavra. O Senhor Jesus está mostrando aqueles homens, aquelas pessoas que julgavam Jesus e julgavam as outras pessoas que estavam ouvindo Jesus. Jesus esclarece para ele o amor de Deus, e ele diz aqui nessa terceira parábola sobre esse filho que vai embora, gasta tudo quanto recebeu do seu pai, toda a sua fortuna, e no momento vem fome sobre aquele país, e esse jovem se vê na necessidade de encontrar um trabalho, encontrar um emprego, e se associa a alguém que pede para que ele vá tomar conta de porcos. E para os judeus, os porcos, eles são criaturas imundas. Eles nem comem carne de porco. Mas aquele jovem, ele precisou ir cuidar de porcos. Tão grande foi a sua queda por ter se afastado do seu pai, que ele precisou cuidar de porcos, e muito mais. A palavra diz que ele, passando necessidade, passando fome, ele desejava comer da mesma comida, das alfarrobas que os porcos comiam. Tanta era a sua necessidade, meu querido e amado irmão. Aquele que se afasta do pai passa por uma necessidade muito grande, necessidade de se alimentar, e esse alimento, meu querido e amado irmão, aquele que se afasta do pai, de nosso Deus, a necessidade não é necessidade física, mas sim a necessidade espiritual, a necessidade da sua alma. A sua alma tem fome, tem sede de Deus. E a palavra diz que esse jovem desejava comer a comida dos porcos, e aí ele lembra como era bom na casa do pai, como era bom estar junto do pai. Ele lembra que os funcionários do seu pai eram tratados tão bem, alimentados bem, eram cuidados, não passavam necessidade alguma. E ele decide voltar, e ele diz: olha, eu vou chegar lá no meu pai, vou me humilhar, vou dizer a ele que eu pequei contra Deus, que eu pequei contra ele, eu não sou digno mais, porque já peguei todos os meus haveres, peguei a minha parte da herança, ele não tem mais nada que dar, mas pelo menos ele me receba como um dos seus funcionários.
porque todos os funcionários do meu Pai são bem tratados. E meus queridos e amados irmãos, a palavra diz que ele vem no caminho, ele vem e o Pai olha e o vê. Isso quer dizer que o Pai já o estava esperando. O Pai já estava o esperando. E a palavra diz que quando ele vem, o Pai o vê, se compadece dele. Provavelmente a sua situação era terrível, as suas roupas rasgadas, todo sujo, maltrapilho. Mas o Pai olha e vê o seu filho que está voltando. Queridos e amados irmãos, que amor Deus tem por nós. Ele nos chama de filho, Ele nos ama. Seja qual for a nossa situação, Ele nos ama, Ele se compadece de nós. Venha em direção ao Pai, porque Ele não vai olhar como você está. Como a palavra diz aqui, o Pai corre e se abraça, se joga em cima do filho e o beija, o abraça, e o filho, agoniado para pedir perdão, balbucia algumas palavras: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. E ele não quer nem saber. Ele chama os funcionários, chama os seus criados, manda-lhe colocar uma roupa nova, um anel no dedo. Inclusive, o Pai diz assim no versículo 23: trazei também e matai o novilho selvagem, o novilho cevado. Isso quer dizer que o novilho já estava sendo cevado e cuidado para quando o filho voltasse. Para quando o filho voltasse já estivesse cevado, porque o Pai o esperava ansiosamente. O Pai te espera, meu querido e amado irmão, meu querido e amado amigo. Se você se distanciou do Senhor, volte correndo, porque Ele te espera. O Senhor Jesus diz aqui na parábola da dracma perdida, no versículo 10, Ele diz assim: eu afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há júbilo diante dos anjos de Deus pelo arrependimento de um. Meus queridos e amados amigos e irmãos, você pode ser discriminado pela sociedade, pelo seu vizinho, por pessoas que olham para você, discriminam você, mas o Senhor Jesus, Ele não discrimina ninguém, Ele ama todos igualmente. E aqui, nessas 3 parábolas, Ele ilustra o amor de Deus, é como o amor do Pai. Ele diz assim no versículo 23: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar com o Pai. Queridos e amados irmãos, Deus, Ele é nosso Pai e Ele nos ama de maneira tão especial, queridos e amados. Ele nos ama tanto que lá no livro de João, capítulo 3, no versículo 16 ao 18, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos e amados amigos, você que está a nos escutar, tome esta decisão que tomou esse filho aqui desta parábola. Entenda que o seu Pai, o Senhor, te espera de braços abertos. Ele tem algo guardado, esperando por você. Ele está à espreita, olhando quando você vem no caminho. Ele já vai ao seu encontro, querido. Não perca tempo, meu amado irmão. Nesses dias, muitas pessoas se afastaram de Deus, se afastaram do Senhor, se desesperaram e disseram: não quero mais viver junto do Pai. Tome essa decisão esta noite. Não perca tempo, não se afaste mais, volte,
porque o Pai te espera de braços abertos. Esse é o grande amor que Ele tem por mim e por você, de entregar o seu próprio filho, de entregar o que Ele tinha de melhor para mim e para você. Hoje você pode abrir a boca e dizer: eu amo ao Senhor, eu amo a Deus, mas porque Ele te amou primeiro. Antes de você tomar essa decisão, Ele já te amava. Por isso Ele entrega o seu filho por nós. Não perca tempo. Não se desespere, meu querido e amado irmão. Talvez você tenha perdido o emprego, talvez você tenha passado por momentos tristes, ou talvez ainda esteja passando. Mas, meu irmão, eu quero dizer uma coisa a você: Deus te ama sobremaneira. Deus te ama demais. E Ele não quer que você se afaste, Ele não quer que você vá embora. Ele quer você junto dEle, para cada dia Ele demonstrar a você mais ainda o seu amor. Entenda o amor de Deus. Jesus explica aqui aos fariseus e aos escribas o quanto Deus ama os pecadores, porque Ele veio buscar a esses, não para continuar pecador, mas ter a vida transformada como eu e você tivemos. Dê glórias a Deus aí aonde você estiver, porque o Senhor te alcançou, Ele te achou. Você estava perdido como uma ovelha, e Ele te achou, e Ele te colocou nos braços, e a alegria foi tanta, como diz aqui no versículo 7, que a alegria de ter um pecador é muito maior do que 99 que já está salvo, que já está bem. Meu querido, não se afaste nunca desse Pai tão maravilhoso, tão amoroso, tão bom para mim e para você. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu ainda queria orar por você. E depois da oração eu tenho uma notícia, uma ótima notícia, para todos os irmãos da nossa igreja, para todos os crentes da nossa cidade, do nosso estado. Em nome de Jesus, eu espero que esta palavra tenha alcançado o seu coração. E se você tinha alguma dúvida do amor de Deus, releia esse texto. Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 24. Entenda o amor que Deus tem por você. Vamos orar? Deus querido e maravilhoso Pai, eu sei, Senhor, que nesse momento, Pai, esta noite, o Senhor está encontrando, ó Pai, muitas pessoas. Muitos, Senhor, estão se rendendo aos Teus pés, ó Pai. E eu sei que o Senhor nos está recebendo de braços abertos, como aquele pai que espera o filho, que guarda um novilho cevado para se regozijar na Tua presença. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, recebe esses que estão entregando as suas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, recebe esses como os Teus filhos amados, porque o Senhor veio buscar e resgatar a esses. Pai querido, obrigado, ó Deus, pela maravilha do culto que o Senhor nos ajudou, ó Pai. O Senhor nos deu condições de prestar ao Senhor. Eu sei que o Senhor recebeu este culto, ó Pai, porque foi de uma verdadeira adoração, como diz Tua palavra lá em João capítulo 4, Senhor. Verdadeira adoração dos Teus adoradores, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Continua nos abençoando. Continua conosco, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria ainda, amigo, meu irmão, dar uma notícia a cada um de vocês. Na quinta-feira nós também falamos no culto de oração. O governo, eles estão para a quarta etapa de reabertura do comércio, construção civil e os outros segmentos. E nós fomos contemplados nessa reabertura. As igrejas, elas estão reabrindo a partir de amanhã, segunda-feira. Neste sábado, pela manhã, tivemos uma reunião com o prefeito da nossa cidade de Olinda, o prefeito Lupécio e os seus colaboradores lá, juntamente com os pastores de Olinda, e também ele reafirmou que nós podemos abrir as nossas igrejas. Mas, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado e também precisamos seguir as instruções que o governo está nos deixando, tá certo?
foi nos permitido abrir as igrejas, mas com a quantidade de pessoas menor, 30% da nossa capacidade. Aqui da nossa igreja, já fizemos as contas, nós vamos poder receber 60 pessoas aqui na igreja, tá certo? Aguarde mais novidades daqui para frente. E também foi indicado que crianças de 10 anos para baixo não venham, porque as crianças, elas disseminam mais a doença, né? Se tiver com o coronavírus, elas podem não estar apresentando nenhum sintoma, mas elas podem passar facilmente. E também os idosos a partir de 60 anos, porque eles podem adquirir mais facilmente, né? E com a idade pode ser muito prejudicial. Então, queridos e amados irmãos, crianças de 10 anos para baixo e pessoas de 60 anos para cima, fiquem em casa. Nós vamos estar transmitindo os cultos online, tá certo? Então você vai poder ver da sua casa também, por enquanto, porque eu tenho certeza que nas próximas semanas nós vamos ter melhor novidade e nós vamos poder vir todos para a igreja, tá certo? Então vamos seguir aí, nós vamos estar passando mais informação nas redes sociais, então aguarde, tá certo? A partir do próximo domingo nós já vamos poder abrir a igreja, né? Na realidade, na próxima quinta-feira vamos abrir para culto de oração, recebendo 30% da nossa capacidade, tá certo? Mais novidades estamos passando nas nossas redes sociais. Que Deus assim abençoe grandemente a sua vida, que Ele derrame sobre a vida de cada um dos irmãos as suas bênçãos. E agora eu quero impetrar a bênção na sua vida. Receba a bênção do Senhor aí, aonde você estiver. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, todos que estão aqui e todos que estão nas suas casas e que estão por sobre a terra, desde hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos terminar esse culto louvando ao Senhor.
nos atrai, a redenção, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso